Boa tarde, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Sentiram saudades da tia? Eu tô morta de saudade de vocês e doida pra gente voltar pra nossa rotina. Então, como foi o feriado? Fizeram bastante coisas legais aí? Brincaram? Se divertiram bastante? Então, hoje, segunda-feira, a gente volta pra nossa rotina. Vamos iniciar mais uma semana. Ainda não é o momento da gente voltar para nossa escola, mas a gente vai continuar com essa relação aqui na internet, virtualmente, não é mesmo? Então, hoje para nossa aula de português, a tia preparou 2 momentos. O primeiro eu quero que vocês peguem aí o livro de vocês, tá bom? E abram ele na página 79. Essa daqui, ó. Página 79. Palavras com SS, C cedilha, X, XC, SC, SC cedilha, C ou S. Então, se vocês, na medida que vocês forem fazendo essa atividade, vocês vão perceber que todas as palavras que usam essas letrinhas, né, SS, C cedilha, X e C e por aí vai, são palavras que têm a necessidade na sua pronúncia, uma necessidade de usar a pronúncia do S. Às vezes elas não, algumas não irão escrever com S, irão escrever com X e C, ou com C cedilha, mas elas terão som de S. E aí vocês vão perceber isso de acordo com a atividade dessa página 79, da página 80 também. E aí, até aqui no número 5 da página 81. Ó, aqui embaixo o livro fala assim, ó. Não há regra que explique quando uma palavra é escrita com SS, C cedilha, X, X e C, SC, SC cedilha, ou C ou S. Por isso, o melhor é memorizar as palavras de uso frequente e consultar o dicionário sempre que necessário. Então, a tia não tem uma regrinha para apresentar para vocês, uma dica, não tem. O que a gente tem que aprender e entender? Que essas palavras que são usadas com SS, C cedilha e por aí vai, a gente precisa memorizar. Então, a gente precisa guardar na nossa cabecinha. E como que a gente guarda a forma de escrever essas palavras? Escrevendo, lendo. A leitura é excelente para aumentar o nosso vocabulário, tá bom? E sempre que a gente tiver dúvida, é importante que a gente consulte o dicionário, porque o dicionário não erra, tá bom? Então, aí vocês vão fazer a atividade da página 79, da página 80 e o número 5 da página 81. Agora, para a gente passar para o nosso segundo momento da aula de português, que vai ser essa parte aqui, ó, pontuação no diálogo. A gente vai fazer a atividade, a gente vai entender um pouquinho sobre pontuação, que tá nessa folhinha aqui, que a tia já mandou para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, meus amores, nessa folhinha a gente vai falar sobre pontuação. Porque para fazer a atividade do livro, a gente precisa relembrar quais são os pontos que nós usamos em frases, em textos, em historinhas, tá bom? Então, pontuação é o emprego de sinais gráficos, tô lendo aqui na minha folhinha, vocês podem acompanhar aí na de vocês, de sinais gráficos que auxiliam a compreensão na leitura. Então, nós vamos estudar os principais. O primeiro que traz aí a folhinha é o ponto final. Ele indica o fim de uma frase, de uma história, não é mesmo? O segundo é a vírgula. A vírgula, ela serve para dar uma pausa, uma pequena pausa no texto. Por quê? Se a gente lê tudo doido, era uma vez um menino que caiu da escada, aquela loucura, assim, desembestado, sem pausa, sem entonação, a história fica sem sentido, o texto fica meio estranho, né? Não dá para entender direito. Então, os pontos, eles vão servir para dar mais sentido ainda àquilo que o autor quer dizer numa frase, ou num texto, ou num livro, tá bom?
Então, a vírgula é uma pequena pausa. Aí vem a reticências. Reticências ela indica que o texto ou a frase não terminou. Ó, fala assim aqui, ó. São usados para indicar que a frase foi interrompida, que não foi concluída, ou que ainda, que não foi concluída, então pode continuar. Depois vem o ponto e vírgula, que indica uma pausa maior que a vírgula. E temos também o ponto de interrogação, que indica que é uma pergunta, né? O ponto de exclamação, que pode ser espanto, pode ser admiração, surpresa. Dois pontos. Dois pontos, ele serve para em diálogos, são usados para iniciar a fala dos personagens em histórias ou para indicar citação ou uma enumeração. O que é enumerar? Então, fui ao mercado e comprei, 2 pontos. Maçã, biscoito, macarrão, refrigerante, tá bom? Enumeração é isso. A gente citar vários itens, vamos dizer assim. Depois também temos o travessão, que é usado em diálogos para indicar mudança de interlocutor, ou seja, de quem está falando. Também no início de uma fala de algum personagem, ou para destacar parte de uma frase em que quer realçar, também pode ser usado o travessão. E as aspas? As aspas são usadas para realçar um trecho de um texto. Não importa se é uma parte longa ou apenas uma palavra. Seu uso é obrigatório na transcrição de texto ou expressões. Então, quando a tia fala assim, qual frase do texto confirma a sua resposta? Aí você tem que ir lá no texto e pegar exatamente a frase igualzinha que está lá no texto. Toda vez que a gente transcrever algo que não é nosso, que não saiu da nossa cabecinha, a gente precisa usar aspas, porque isso indica que a gente tirou a ideia de uma outra pessoa, tá bom? Mas também a aspas pode ser usado informalmente, para realçar uma palavra. Então, a gente, de vez em quando, a gente está falando, a gente usa, não é? Esse sinalzinho aqui, sinalzinho de aspas, porque a gente quer ressaltar essa palavra ou a frase que a gente está falando. Então, os principais pontos foram esses. Ponto final, ponto e vírgula, reticência, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos, travessão, aspas, ponto e vírgula, acho que eu já falei todos, né? 2 pontos, enfim, já me perdi, mas eu acho que eu falei todos. São esses. Aí agora que vocês já sabem, já relembraram os pontos, vocês vão fazer a atividade da folhinha, que é essa aqui, e também vão voltar lá no livro de vocês, na página 81, aqui ó, pontuação no diálogo, e vão fazer a página 81 e também a página 82. Tá bom, meus amores? Então, a nossa aula de português foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam animados para voltar com tudo nessa semana, que está começando hoje. E a gente se vê amanhã na nossa aula de matemática, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Tchau!